Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na incrível história de Portugal. Uma nação que, de um pequeno canto da Europa, se fez ao mar para mapear o mundo, enfrentou impérios e sobreviveu a catástrofes que, sinceramente, teriam desfeito muitos outros reinos. É, sem dúvida, uma história de audácia e de uma resiliência fora do comum. E esta é a grande pergunta que nos vai guiar hoje. Pensem nisto. Como é que uma nação, com fronteiras definidas há séculos, conseguiu projetar a sua influência por todo o planeta de uma forma tão marcante? É isso que vamos tentar perceber. A resposta, no fundo, está nesta dualidade fascinante. Portugal não foi apenas uma nação de pioneiros, de gente que redesenhou o mapa do mundo, foi também uma nação de sobreviventes, que se reergueram de crises que pareciam ser o seu fim. Ok, então vamos começar pelo princípio. A nossa história arranca em plena Idade Média, no meio do turbilhão da Reconquista Cristã. Foi aqui, forjado em batalhas contra os mouros e, claro, contra os reinos vizinhos, que nasceu Portugal. Tudo alimentado por um desejo feroz, mesmo, de independência. E há um ano que define tudo, 1139. Depois da lendária Batalha de Ourique, um jovem nobre chamado Afonso Henriques toma uma decisão absolutamente audaciosa. Ele deixa de ser apenas conde de Portugal e, puf, declara-se o primeiro rei de Portugal. Estava a nascer uma nova nação. E aqui está um facto que mostra bem a incrível estabilidade de Portugal. Em 1297, o Tratado de Alcanísio fixou as fronteiras com Espanha. Parem um segundo para pensar nisto. Estas fronteiras são, essencialmente, as mesmas que existem hoje. São as mais antigas e estáveis de toda a Europa. Impressionante, não é? Muito bem, vamos agora avançar no tempo para a chamada Era Dourada de Portugal. Com o reino já consolidado, os portugueses viraram-se para o grande desconhecido, o mar. E com isso, deram início a uma era de exploração que iria mudar o mundo para sempre. Vejam só o ritmo, é vertiginoso. Em menos de 70 anos, os navegadores portugueses fizeram o impensável. A bordo das suas revolucionárias caravelas, que eram navios mais leves, rápidos e, crucialmente, conseguiam velejar contra o vento, eles desafiaram lendas de monstros marinhos, dobraram o fim de um continente, ligaram o Atlântico ao Índico e, no processo, criaram a primeira rede de comércio verdadeiramente global. E depois temos isto, o Tratado de Tordesilhas. É, sem dúvida, um dos documentos mais audaciosos da história. Basicamente, Portugal e Espanha sentaram-se e dividiram o mundo inteiro entre si. Traçaram uma linha no mapa e, pronto, reclamaram tudo o que encontrassem de cada lado. Simples assim. E claro, esta divisão teve consequências monumentais. Para Portugal, significou o controle da tão desejada rota marítima para as especiarias do Oriente. Isto assegurou-lhes um vasto império comercial em África e na Ásia e, claro, garantiu a sua joia da coroa na América, o Brasil. Mas atenção, a ascensão de Portugal não foi uma linha reta para o sucesso. A história portuguesa é também uma de crises profundas. Vamos então ver como é que a nação foi testada, e testada até ao seu limite. A primeira grande prova de fogo veio em 1580. O jovem rei morre em batalha, sem deixar herdeiros, e a coroa portuguesa acaba por cair nas mãos do rei de Espanha. Durante 60 longos anos, a independência esteve perdida. Portugal foi arrastado para as guerras de Espanha e o seu precioso império começou a ser atacado por novas potências rivais, como os holandeses e os ingleses. Depois de conseguir reconquistar a sua independência, Portugal enfrentou uma catástrofe de proporções bíblicas. Em 1755, um terremoto massivo, seguido de um tsunami e de incêndios terríveis, reduziu a capital, Lisboa, a escombros. Mas, das cinzas, Portugal reergueu-se. Sob a mão de ferro do Marquês de Pombal, Lisboa renasceu como uma das cidades mais modernas da Europa, e o país foi abalado por uma onda de reformas iluministas. O século XIX, foi uma era de instabilidade política quase constante. Foi um período marcado por invasões, guerras civis e mudanças sociais absolutamente radicais. Foi uma sucessão implacável de crises. A família real fugiu para o Brasil para escapar a Napoleão e pouco depois, o Brasil, a joia da coroa, declarou a sua independência. A isto seguiu-se uma guerra civil sangrenta que dividiu famílias entre liberais e absolutistas. E o clímax de toda esta instabilidade chegou em 1908, o assassinato do rei e do seu herdeiro em plena luz do dia, no centro de Lisboa. Os alicerces da nação tremeram e em 1910 a monarquia, com quase 800 anos, acabou. Mas a queda da monarquia não trouxe a estabilidade esperada.
Pelo contrário, abriu caminho para um dos períodos mais sombrios da história do país, que foi seguido, ironicamente, por uma das suas mais inspiradoras revoluções. Pois é, a caótica Primeira República não durou muito, e das suas cinzas ergueu-se uma figura austera, António de Oliveira Salazar. A sua ditadura conservadora, o chamado Estado Novo, impôs um controle férreo sobre Portugal durante quase meio século. A oposição foi silenciada, as liberdades suprimidas e o regime agarrou-se com unhas e dentes ao seu império colonial, recusando-se a ver os ventos da mudança que já sopravam por toda a África. Olhem bem para esta imagem. Ela diz praticamente tudo sobre o porquê do regime estar condenado. No final dos anos 60, Portugal estava a esgotar recursos e vidas em 3 guerras coloniais ao mesmo tempo em África. Quase metade de todo o dinheiro do Estado ia para este conflito. Era um fardo financeiro e, acima de tudo, humano, que era simplesmente insustentável. A nação estava a ser levada à exaustão. A solução veio de dentro das próprias Forças Armadas. E a Revolução dos Cravos é notável por isto. Foi quase totalmente pacífica. O que começou como um golpe militar rapidamente se transformou numa celebração popular, com os escravos, oferecidos pela população aos soldados, a tornarem-se o símbolo imortal de uma transição para a liberdade. As consequências foram imediatas e profundas. Em poucos anos, Portugal transformou-se completamente. Deixou de ser uma ditadura isolada com o Império para se tornar numa democracia. Mas esta mudança teve um custo humano imenso, com o regresso caótico de quase 1 milhão de portugueses das ex-colónias. E mesmo assim, a nação sobreviveu mais uma vez, integrando-se plenamente na Europa e virando-se finalmente para o futuro. E assim, a história de pioneirismo e sobrevivência de Portugal continua. A questão que fica no ar é: depois de ter mapeado o mundo e de ter resistido a tantas e tantas tempestades, qual será o próximo capítulo desta notável jornada?